Então, aqui, o terceiro passo é justamente esse, a gente tirar partido plástico do sistema construtivo. Então, lembra que eu falei para vocês que um bom projeto, ele se une a elos, né? Então, você vai fazendo uma escolha através de uma condicionante pré-existente, aí você se une a outra e essa leva a outra, e as coisas vão acontecendo, não são escolhas isoladas. Inclusive, isso é muito interessante, porque isso era uma coisa assim que eu persegui o resto, eu acho que eu persegui assim uns 3 anos na faculdade, porque eu não conseguia entender quando os professores falavam assim para mim. E eles falavam isso de uma forma assim, como se fosse um mantra. Mas quando eu pedia para que eles me explicassem isso, né? Mas tá, você tá falando isso, mas como que isso funciona na prática? Não conseguiam, enrolavam, falavam lá qualquer coisa, mas eu não, na prática não me ensinavam. Que é o seguinte, eles sempre falavam assim pra mim. Um projeto, ele nasce, as escolhas têm que nascer, tudo nasce junto. Né? Então um projeto não começa pela planta baixa, não começa pelo volume, nasce tudo junto. Ah tá, nasce tudo junto? Como que faz? Eu nunca tive essa resposta. E eu enlouquecia com isso. Né? E isso, inclusive, é uma coisa assim, muito, muito legal e que está muito nesse curso, porque como que nasce um projeto? Né? E eu persegui, eu achei essa resposta. E é justamente esse método, assim, para a gente entender, porque um projeto não nasce pela volumetria. E um projeto ele não nasce pela planta baixa. Olha que doido isso. E a gente, às vezes, é muito estimulado por esse sentido. E por isso que tem tanto arquiteto, né? Cara, sério, eu fui arrepiado quando eu falei isso. Porque tem muito arquiteto que tá frustrado hoje. Porque, por causa das coisas, assim, são coisas tão pequenas, mas que vão levando a buracos em sequência, sabe? A pessoa custa levantar e cai em outro, custa levantar e cai em outro. É uma lógica de processo de projeto que é muito doido, assim. Então eu quero muito ajudar essas pessoas, tá? Mas voltando então para o nosso tema central, eu empolgo aqui. Então a gente precisa tirar partido plástico dessas edificações, né? Então dessas estruturas. Então lembra que eu falei para vocês, algumas condicionantes vão influenciar nessa escolha do sistema construtivo e a gente precisa tirar partido disso, sabe? Então essa casa aqui, que é a casa Anima, que é do estúdio 247, que eu gosto muito também desse estúdio, é incrível. Recomendo para quem não conhece, vá conhecer. Eles têm projetos incríveis. Então perceba que a estrutura está aparente. Eles utilizam. Imagina essa fachada toda tampada, né, com alvenaria. Não, a cobertura aparece, esses cheios e vazios, essa composição volumétrica, eles exploram isso de uma forma tão elegante. E a estrutura está ali, está à mostra, está aparecendo, né? E tira partido disso, entende? E você ganha, portanto, um partido volumétrico e, ao mesmo tempo, tem uma fachada extremamente potente. Então, eu trago outro exemplo aqui para vocês, que é um pátio de uma escola. Embora seja até diferente, né, um pouquinho, mas ainda assim a gente percebe a estrutura, a cor das coisas, né? O partido plástico de tudo que está acontecendo aqui. Então a gente não tem nenhum subterfúgio, a gente tem a estrutura aparecendo muito imponente, né? E também uma coisa que eu acho interessante, a gente sempre ter uma preocupação também de inovar das coisas, né? Só que às vezes quando você não tem a técnica certa, quando você não tem um processo correto de concepção, aí você tenta inovar, você cai no primeiro buraco. E aí, sabe, aí isso é muito doido, porque vira uma bola de neve. Mas voltando de novo, então a gente tem essa estrutura muito aparente e aí, portanto, ele tira partido plástico disso. Então, volto a dizer para vocês, então não tem nenhum subterfúgio, eu não preciso colocar revestimento, eu não preciso aumentar um volume ou outro, porque por si só a gente tem os elementos corretos de arquitetura, e isso é arquitetura de verdade, quando os elementos inerentes a ela são capazes de, como resultado final, entregar uma solução plástica. Inclusive, eu vou até voltar aqui, para quem não estava aqui nessa aula, só para falar isso de novo para vocês, ó. Toda essa lógica aqui, lembra que eu expliquei para vocês, leva a esta fachada. Deixa eu desativar aqui. Então, ó, a última a gente tem aquelas duas fachadinhas ali. Então, todo esse processo de negligenciar essas condicionantes leva como produto final essa fachada. Aqui não. Aqui isso não acontece. Portanto, a gente tem... Deixa eu voltar lá. Então, portanto, aqui a gente não tem esse erro e aí a gente tem como resultado esse poder plástico acontecendo. Bom, gente, por fim, o passo número 3, a gente pode pensar em tirar partido, né, do partido plástico do sistema construtivo, tá, gente? Peraí, só um pouquinho, só ler aqui o que vocês estão falando. A Pamela está falando ótimas dicas, ela falou que não conhecia. Conheça, Pamela, são escritórios incríveis, tá? Aquele primeiro escritório, eu confesso para vocês que eu não conhecia, da Casa FM, eu não conhecia, passei a conhecer agora, mas os outros eu conheço e super recomendo, inclusive. O Rodrigo tá falando assim, uma pergunta, seu objetivo... Peraí, gente, que eu tenho que ler um negócio de cabeça para baixo aqui, que meu celular tá virado, então é muito difícil. Ó, o Rodrigo tá perguntando se eu tenho o objetivo de lançar um curso sobre esse tema.
Sim, Rodrigo. Inclusive, a gente está preparando esse material. A gente, na verdade, está preparando já tem um tempo, mas eu estou preparando com muito carinho, assim. Então, é um conteúdo extenso e denso, assim. Então, eu tenho muita preocupação com esse processo de concepção mesmo, para que a gente consiga ajudar. Porque esse conteúdo que a gente passa aqui, embora seja muito rico, e vocês já consigam aplicar eles, né? Porque também esse é um intuito e uma preocupação muito grande minha, que esse conteúdo seja prático. Eu não quero chegar aqui para vocês e ficar falando meia hora o que é aquilo, o que é aquilo outro, e vocês não conseguirem efetivamente aplicar isso na prática, sabe? Eu quero que vocês saiam daqui pelo menos com alguma dica, com alguma coisa que vocês possam imediatamente aplicar aquilo na prática. Então o curso ele vai muito nesse sentido. Embora tenha teoria, mas a gente está muito na prática, sabe? Como que você pode pegar o terreno, o cliente chegou para você, te deu um terreno, o que você tem que fazer aí? Como que você vai achar essa implantação? Como você vai achar essas condicionantes, né? Então é um passo a passo mesmo, então isso está sendo criado assim com muito carinho, eu estou me dedicando muito a isso, mas em breve aí eu conto essa novidade aqui para vocês, tá? E eu não sei nem se eu poderia contar ainda, mas já que você perguntou. Mas é isso, a equipe, tá todo mundo aqui preparando isso com muito carinho para vocês.